O tema da reforma íntima nos leva a refletir profundamente sobre nossa jornada em direção à transformação espiritual. Muitas vezes nos perguntamos: por que os espíritos puros não fazem palestras no movimento espírita? Não seria mais fácil se um anjo nos guiasse? Mas há uma razão clara para isso. Se os anjos assumissem tarefas que são destinadas a nós, não haveria espaço para o nosso crescimento. Eles ocupariam todos os papéis, deixando-nos, como espíritos em evolução, sem a oportunidade de melhorar. A reforma íntima é nossa responsabilidade, nossa chance de crescer. É por isso que aqueles que ensinam ainda estão aprendendo, assim como todos nós. A reforma íntima não exige perfeição antes da ação. Imagine um avião que já está no ar, precisando de reparos durante o voo. É assim que a vida funciona. Não podemos pausar nossas responsabilidades para focar apenas no autodesenvolvimento. A vida segue em frente, e é nesse movimento que nos transformamos. Deus não espera que sejamos perfeitos antes de cumprirmos nossos deveres. Ele sabe que, ao praticar o bem e honrar nossas responsabilidades, nós melhoramos. Nossa encarnação atual é uma ferramenta de crescimento, e devemos abraçar esse processo com clareza e paz. A chave para a reforma íntima não é esperar até estarmos prontos. Trata-se de começar agora, confiando que, à medida que agimos, nosso espírito será moldado. Todo esforço, todo ato de caridade nos transforma, mesmo que de forma sutil. Esta é a lição que Jesus nos deixou. Jesus, nascido em uma humilde manjedoura, ensinou que não importa de onde viemos ou quais imperfeições carregamos. O que importa é o caminho que escolhemos. Somos espíritos imortais, destinados à felicidade e à pureza, e a reforma íntima é o meio para alcançarmos esse objetivo. Mesmo que comecemos a partir da imperfeição, o importante é começar. Não precisamos esperar até sermos melhores para agir. É agindo que melhoramos. Essa é a essência da reforma íntima, transformação constante através do trabalho e da fé. Jesus poderia ter escolhido espíritos puros como seus companheiros, mas, em vez disso, escolheu homens como Pedro. Por quê? Porque viver entre pessoas imperfeitas proporciona as melhores oportunidades de crescimento. Se estivéssemos cercados por perfeição, seria difícil nos relacionarmos. As relações humanas, repletas de erros e acertos, são onde melhoramos. O segredo da reforma íntima é começar agora, com paciência e paz. A evolução espiritual é contínua, e não devemos transformar esse processo em uma luta. A vida deve ser vivida com serenidade, aproveitando cada oportunidade de crescimento. Estamos sempre progredindo, sempre nos transformando. A reforma íntima não pode ser adiada, e esperar pela perfeição não é uma opção. É como reformar uma casa enquanto se vive nela. A vida continua enquanto mudamos, aprendemos e crescemos. Uma das maiores lições do Evangelho é que Deus não espera que sejamos perfeitos antes de cumprirmos nossos deveres. Pelo contrário, através de nossas ações e responsabilidades, nos aproximamos da perfeição. Nossa encarnação é a ferramenta para o crescimento espiritual, e é essencial entender isso. Se esperarmos para sermos melhores antes de começar, ficaremos desapontados. A verdade é que, à medida que nos comprometemos com nossas tarefas, tanto espirituais quanto materiais, o próprio trabalho nos transforma. Servir aos outros é uma forma de autoeducação. Muitas vezes, sem perceber, cada dia de trabalho nos aproxima de nos tornarmos espíritos mais evoluídos. É por isso que Jesus, nascido em uma humilde manjedoura e criado na modesta vila de Belém, nos deu uma lição tão poderosa. Ele nos mostrou que não importa de onde viemos ou quão imperfeitos somos. O ponto de partida não determina o resultado. Somos todos espíritos imortais, criados para a felicidade e a pureza, e nossa jornada rumo à purificação começa com as ferramentas que temos à mão. O verdadeiro segredo da reforma íntima é este: mesmo que o começo seja humilde ou imperfeito, o que importa é começar.
Como Jesus demonstrou, o esforço para progredir é o que conta, não onde começamos. Estamos destinados à pureza espiritual e à alegria, e esse destino é alcançado através de pequenos atos diários. Imagine se Jesus tivesse escolhido 12 espíritos puros como seus apóstolos. Essa jornada provavelmente teria sido perfeita, mas teríamos aprendido algo com eles? Poderíamos nos relacionar com tal perfeição? A resposta é não. O trabalho de Cristo teria sido perfeito, mas distante da nossa realidade. Não teríamos sido capazes de nos identificar ou aprender. É por isso que Jesus escolheu homens comuns e falhos, como Pedro. Pedro, que duvidou e cometeu erros, foi escolhido para liderar, não porque era perfeito, mas porque seguir a Cristo era o seu caminho para a transformação. Viver entre seres imperfeitos é vital para o crescimento. Seria difícil viver com alguém perfeito, pois eles sempre nos lembrariam de nossas falhas. A beleza das relações humanas está na troca, no aprendizado mútuo. Todos cometemos erros, e isso é natural. É por isso que a reforma íntima deve ser realizada em um ambiente de paz, aceitando nossas imperfeições e reconhecendo que a evolução espiritual é uma longa jornada. Se tratarmos essa jornada como uma batalha constante, sempre exigindo perfeição, ela se torna pesada e frustrante. O crescimento espiritual é um processo de aceitação e progresso constante. Somente Deus é perfeito. Os espíritos estão sempre evoluindo, aprendendo e melhorando, e isso inclui todos nós. A reforma íntima acontece gradualmente, e o importante é continuar avançando, seguindo em frente, mesmo com passos pequenos. Um dos aspectos essenciais da reforma íntima é a capacidade de reconhecer nossas próprias imperfeições. Sem isso, não há melhora. A cegueira para nossos defeitos é um grande obstáculo no caminho da evolução. Assim como Pedro, que, apesar de caminhar ao lado de Jesus, teve momentos de dúvida e negação, devemos aprender a enxergar claramente nossos defeitos. Só podemos melhorar o que reconhecemos como falho. A honestidade consigo mesmo é o primeiro passo para a reforma íntima. Não adianta esconder ou minimizar nossos defeitos. A verdadeira transformação começa quando olhamos para dentro e aceitamos nossas limitações, sabendo que, com tempo e esforço, podemos superá-las. É importante lembrar que Deus não nos ama menos por sermos imperfeitos. O amor de Deus é incondicional. Assim como uma mãe ama seu filho apesar dos defeitos, Deus nos ama como somos. O amor divino não espera que sejamos perfeitos. Ele nos acolhe em todas as fases da nossa jornada. Esse amor nos dá a força para seguir em frente. Outro princípio essencial da reforma íntima é aprender a florescer onde Deus nos colocou. Muitas vezes, esperamos por circunstâncias ideais para nos comprometermos com a transformação. No entanto, o verdadeiro progresso acontece agora, nas condições presentes. Deus nos coloca em situações específicas para nosso aprendizado e crescimento. Não precisamos esperar por um jardim perfeito para florescer. O crescimento é sempre possível, mesmo em condições desafiadoras. Cada um de nós tem um papel onde estamos, e, através desse papel, realizamos nossa reforma íntima. Florescer onde estamos plantados é um ato de humildade e confiança nos planos de Deus. Mesmo em situações difíceis, sempre há uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Nossas circunstâncias atuais são frequentemente a última esperança de Deus para aquele ambiente. Somos instrumentos de transformação e, ao cumprir nosso papel com amor, ajudamos a trazer luz ao mundo ao nosso redor. A reforma íntima não é apenas uma busca pessoal, envolve trabalho ativo, envolvimento com os outros e o cumprimento de nossas responsabilidades. Não podemos esperar por condições perfeitas ou escolher apenas as tarefas que nos agradam. O verdadeiro progresso espiritual acontece através do trabalho. Trabalhar pelo bem não só muda o ambiente ao nosso redor, nos transforma. Cada ato de caridade, cada serviço feito com amor, ajuda a reformar nosso próprio espírito.
E esse trabalho deve acontecer em qualquer situação, sem esperar por condições ideais. O segredo é trabalhar com o que temos, onde estamos. A reforma íntima é como consertar um avião em pleno voo. A vida continua e precisamos fazer ajustes enquanto vivemos e servimos. A verdadeira transformação ocorre nesse movimento constante. Esse processo exige paciência, disciplina e humildade. A reforma íntima não se trata de conquistas imediatas, mas de progresso gradual. Cada pequeno passo adiante é uma vitória, e cada erro é uma oportunidade de aprendizado. O segredo é persistir, mesmo quando o progresso parece lento. A indulgência desempenha um papel fundamental na reforma íntima. É a capacidade de ver os erros dos outros, e os nossos próprios, com paciência e compreensão. Ninguém é perfeito, e todos estamos em processo de crescimento. Ser indulgente significa aceitar que, assim como falhamos, os outros também falham. A indulgência é um dos aspectos mais importantes da caridade, pois permite a convivência pacífica com os outros e conosco mesmos. A reforma íntima não pode acontecer sem uma visão compassiva das imperfeições, tanto as nossas quanto as dos outros. Todos os relacionamentos exigem indulgência. Na família, no trabalho ou na vida social, as imperfeições vão se manifestar. Sem indulgência, esses momentos se tornam fontes de conflito, em vez de crescimento. A indulgência transforma a convivência em uma ferramenta de melhoria mútua, onde aprendemos com os erros uns dos outros. Devemos também ser indulgentes conosco. A autocrítica excessiva pode se tornar um obstáculo na jornada da reforma íntima. Precisamos aceitar nossas limitações e ser pacientes com nosso próprio progresso. Ao longo do processo de reforma íntima, o egoísmo e o interesse pessoal representam grandes desafios. Mesmo em boas ações, o ego pode buscar reconhecimento ou ganho pessoal. Os verdadeiros servos de Cristo agem sem esperar recompensas ou aplausos. Na mitologia grega, a história de Narciso, que se apaixonou pelo próprio reflexo, ensina o perigo de nos tornarmos obcecados por nós mesmos. Podemos esquecer o verdadeiro propósito da vida espiritual, o serviço desinteressado e a comunhão com Deus. A cortina do eu, como Emmanuel chama, é um dos maiores obstáculos para a evolução. O ego cria uma barreira entre nós e os outros, nos cegando para o panorama maior da vida. Ele nos leva a agir por interesse próprio. Quando nos apaixonamos pela nossa própria imagem, perdemos de vista os outros e o verdadeiro propósito do trabalho espiritual. A reforma íntima exige que removamos essa cortina e hajamos com desapego. A verdadeira caridade é feita sem expectativa de retorno, motivada apenas pelo amor e pelo desejo de servir. A jornada espiritual é um caminho de desapego, onde aprendemos a priorizar os outros em vez de nossos próprios interesses. Ao longo da jornada, o sofrimento e a dor se apresentam como instrumentos de aprendizado e transformação. A morte e o sofrimento são os grandes niveladores da vida. Não importa quanto alguém tenha conquistado material, espiritual ou socialmente, o sofrimento nos lembra da fragilidade da condição humana e da necessidade de evolução. O sofrimento nos força a refletir sobre nossas atitudes, escolhas e comportamentos, colocando-nos em um estado de humildade, onde somos chamados a reconhecer nossas imperfeições e buscar melhorar. A dor muitas vezes nos impulsiona a buscar a reforma íntima com mais determinação e foco. Assim como a morte nos iguala, o sofrimento nos abre os olhos para a verdade. Ele nos faz olhar além de nós mesmos, enxergar os outros com mais compaixão e questionar o verdadeiro propósito de nossa existência. A reforma íntima não é um processo sem dor. Pelo contrário, é nas dificuldades que crescemos. Mas o sofrimento não é um fim em si, ele é um meio de transformação. Quando enfrentado com fé, o sofrimento nos leva a um estado maior de evolução e proximidade com Deus. Uma das maiores lições da reforma íntima é que não estamos sozinhos nessa jornada. As relações humanas são essenciais para o nosso processo evolutivo. Cada pessoa que encontramos é uma oportunidade de aprendizado,
e cada relacionamento nos ensina sobre nós mesmos e sobre os outros. A reforma íntima não pode ser alcançada no isolamento. É através do contato com os outros, com suas imperfeições e virtudes, que aprendemos paciência, perdão e amor. Os relacionamentos nos testam para colocarmos em prática os ensinamentos de Cristo. Cada relacionamento é um espelho que reflete nossas imperfeições. Ao lidar com os defeitos dos outros, confrontamos os nossos próprios. A vida em comunidade nos mostra quem realmente somos e o quanto ainda precisamos melhorar. Assim como Jesus viveu com apóstolos imperfeitos, somos chamados a viver em comunidade, aceitando as imperfeições dos outros como ferramentas para nosso aperfeiçoamento. As relações humanas são, sem dúvida, o maior laboratório para a reforma íntima. Conforme avançamos nessa jornada, é essencial lembrar que somos profundamente amados por Deus, independentemente de nossas imperfeições. Nenhuma falha ou erro diminui o amor divino que nos acompanha desde a criação de nossos espíritos. Esse amor incondicional nos sustenta nos momentos de dúvida, garantindo que, não importa quantas vezes falhemos, sempre temos uma chance de recomeçar. Assim como uma mãe não deixa de amar seu filho, apesar de suas falhas, Deus não deixa de nos amar. O amor de Deus não depende de um desempenho perfeito. É um amor que nos envolve e acolhe em cada etapa de nossa evolução. Esse amor ilumina nosso caminho, especialmente quando nos sentimos perdidos ou incapazes de progredir. Reconhecer essa verdade é fundamental para a reforma íntima, pois nos liberta da culpa e nos ajuda a caminhar mais leve. Sabemos que estamos sempre sob o olhar amoroso de Deus, o que nos dá força para continuar trabalhando, mesmo quando tropeçamos. O amor divino não exige perfeição para agir. Ele nos chama a sermos melhores a cada dia, passo a passo. A reforma íntima exige que olhemos para dentro e enfrentemos as sombras de nosso espírito. Entre essas sombras, o egoísmo, o orgulho e o interesse próprio são os principais obstáculos à nossa evolução. Kardec ensinou que, além dos vícios visíveis, o interesse próprio caracteriza o espírito imperfeito. O egoísmo nos faz priorizar nossos desejos acima dos outros, bloqueando nosso crescimento. Ele é o oposto da caridade e do amor. O orgulho nos impede de ver nossos defeitos, fazendo-nos acreditar que somos melhores que os outros. E o interesse próprio distorce até as boas ações, pois muitas vezes esperamos algo em troca. O verdadeiro progresso espiritual acontece quando agimos de forma desinteressada. Praticar a caridade sem buscar reconhecimento, servir aos outros com genuíno amor e desejo de fazer o bem é um desafio constante. Mas, com paciência, disciplina e fé, podemos superar essas tendências. A reforma íntima é um processo longo, mas cada pequena vitória conta. Cada ato de amor, cada gesto humilde, nos aproxima da pureza e da felicidade. Emmanuel nos alerta para um grande desafio, o ** narcisismo espiritual ***. Assim como Narciso se apaixonou pelo próprio reflexo, muitos de nós somos seduzidos pela ideia de perfeição ou pelos elogios que recebemos. Isso cria a cortina do eu, uma barreira que nos impede de ver a realidade e de progredir. Obcecar-se com nossa imagem ou realizações nos cega para o verdadeiro propósito da vida, a conexão com Deus e o serviço ao próximo. O egoísmo espiritual é um grande obstáculo ao progresso, levando-nos a acreditar que estamos mais avançados do que realmente estamos. A reforma íntima exige que removamos essa cortina e nos vejamos como realmente somos, espíritos em evolução, com muito a aprender. A humildade é necessária em cada estágio, sabendo que sempre há algo a aperfeiçoar. Quando voltamos nosso olhar para os outros, começamos a verdadeira jornada de transformação. A cortina do ego nos distancia não só dos outros, mas também de Deus. Só reconhecendo nossas imperfeições e nos dedicando desinteressadamente ao bem, podemos levantar essa cortina e verdadeiramente nos conectar com o divino. Uma das maiores ferramentas que Deus nos oferece para a reforma íntima é a interação humana. A vida em sociedade, com todos os seus desafios, é um verdadeiro laboratório de evolução.
Cada pessoa que encontramos, seja um familiar, amigo, colega de trabalho ou até mesmo um estranho, é uma oportunidade de aprendizado. É na interação com os outros que nossas falhas são testadas. A paciência é provada nas pequenas irritações do dia a dia, a indulgência é exercida nas falhas alheias, e a humildade é desafiada ao encontrarmos as virtudes dos outros. Cada relacionamento humano é uma chance de colocar em prática os ensinamentos de Cristo e trabalhar ativamente em nossa reforma íntima. A vida em sociedade oferece constantes oportunidades de crescimento. Cada conflito, desacordo e desafio é uma oportunidade para aprender e evoluir. O segredo é enfrentar essas situações com humildade e paciência, reconhecendo que todos estamos no mesmo caminho, cada um lutando suas próprias batalhas internas. O Evangelho nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o grande desafio da convivência humana. Amar os outros, com suas falhas e imperfeições, é um dos maiores atos de caridade que podemos praticar. É também uma das maiores lições que a reforma íntima nos ensina. A jornada da reforma íntima é longa e muitas vezes difícil. Haverá momentos de fracasso, momentos em que nos sentiremos desanimados ou incapazes de progredir. Mas é importante lembrar, ***, Deus nunca nos abandona. ***, Ele está sempre ao nosso lado, oferecendo a força e o apoio de que precisamos para continuar. A perseverança é essencial nesse caminho. Mesmo que o progresso seja lento, o importante é não desistir. Cada esforço conta, e cada pequena vitória nos aproxima do nosso objetivo final. A reforma íntima não é um objetivo que se alcança de uma vez, é um processo contínuo que nos acompanha ao longo da vida. O importante é continuar avançando, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. A transformação espiritual é um trabalho silencioso e gradual, mas que, dia a dia, nos torna melhores. Como Jesus nos ensinou, não se trata de quão rápido caminhamos, mas da nossa constância. Se mantivermos nossos olhos fixos no bem e continuarmos a servir com amor e humildade, um dia alcançaremos a pureza e a felicidade que nos aguardam como espíritos imortais. No percurso da reforma íntima, enfrentamos dois grandes desafios: egoísmo e orgulho. Allan Kardec nos lembra que o espírito imperfeito se caracteriza pelo interesse pessoal. Mesmo quando acreditamos estar agindo corretamente, o ego e o orgulho frequentemente distorcem nossas intenções. Esses são os principais obstáculos no processo de evolução. O egoísmo nos faz acreditar que nossas necessidades são mais importantes, e o orgulho nos cega para nossas falhas. Para superá-los, é necessário vigilância constante e autoconhecimento. Kardec observou que uma das qualidades mais marcantes dos espíritos puros é *** falta de interesse pessoal ***. Eles sempre agem pelo bem comum, sem esperar nada em troca. Esse total desinteresse é algo raro no mundo, mas é uma qualidade que devemos cultivar. Superar o interesse pessoal é um grande desafio, pois está profundamente enraizado em nossa natureza. Mas a verdadeira reforma íntima ocorre quando aprendemos a agir sem esperar recompensas, praticando a caridade com um simples desejo de servir. O apóstolo Pedro é um exemplo claro dos desafios da reforma íntima. Pedro, apesar de seus defeitos e momentos de fraqueza, foi escolhido por Jesus para liderar os apóstolos, mostrando-nos que a perfeição não é pré-requisito para servir ao bem. Pedro é um exemplo de como a reforma íntima é um processo longo, marcado por sucessos e fracassos. O que importa é a disposição de continuar, mesmo quando falhamos, confiando que o trabalho em si nos transformará. O amor é uma das principais forças que impulsionam a reforma íntima. O amor verdadeiro, que não espera nada em troca, nos ajuda a perdoar, aceitar as imperfeições dos outros e lidar com nossas próprias limitações. Quando agimos com amor, a transformação torna-se mais leve. O amor que guia a reforma íntima é aquele que compreende, que aceita, que não impõe condições. Esse amor se reflete na caridade, na indulgência e na paciência com as fraquezas dos outros e de nós mesmos. Esse tipo de amor nos transforma porque nos leva a sair de nós mesmos,
deixando de lado o egoísmo e o orgulho. Ele nos ajuda a ver os outros como irmãos na jornada, e a nós mesmos como espíritos em evolução, todos buscando o mesmo destino de felicidade e pureza. A reforma íntima é um processo contínuo, que se estende por toda a vida e múltiplas encarnações. Não há um ponto final onde possamos dizer: estou pronto, alcancei a perfeição. A evolução espiritual é infinita, e sempre haverá algo a aprender e melhorar. Essa ideia pode parecer desafiadora, mas também traz grande liberdade. Não precisamos ser perfeitos agora. O que importa é estarmos sempre em movimento, sempre buscando melhorar, e sempre dispostos a aprender com nossos erros. Cada pequena vitória no caminho da autotransformação conta, e todo esforço feito com amor e dedicação nos aproxima um pouco mais de Deus. Por isso, a reforma íntima deve ser abordada com serenidade e paz. Não há necessidade de pressa, ansiedade ou autocrítica excessiva. O progresso é inevitável para quem está disposto a trabalhar e aprender. E o mais importante é permanecer no caminho, com fé e perseverança. Muitas vezes, caímos na armadilha de pensar que só podemos nos transformar em condições ideais, certo? Esperamos o momento perfeito, o ambiente perfeito, as circunstâncias perfeitas. Mas a verdadeira reforma íntima acontece onde estamos, com os desafios e oportunidades que a vida nos oferece agora. É essencial aprender a florescer onde Deus nos plantou. Cada um de nós foi colocado em uma situação específica, uma família, um trabalho ou uma comunidade, por razões que talvez não compreendamos totalmente, certo? Mas é nesse ambiente que encontramos as ferramentas para a nossa evolução. Florescer onde estamos significa aceitar o lugar onde Deus nos colocou e trabalhar para transformar não apenas a nós mesmos, mas também o ambiente ao nosso redor. Não importa o quão difícil a situação possa ser, sempre há uma oportunidade de aprendizado e serviço. Essa aceitação não significa resignação passiva, mas uma atitude ativa de buscar o melhor de nós mesmos em qualquer circunstância. Ao abraçar o presente, com seus desafios e imperfeições, abrimos caminho para a transformação espiritual que a vida nos oferece todos os dias. Na jornada da reforma íntima, é crucial entender que a evolução espiritual não é espontânea ou fácil. Ela requer disciplina e perseverança. Frequentemente, o desejo de agir de acordo com nossas inclinações inferiores é forte, e é justamente nesses momentos que a disciplina nos ajuda a manter o curso. Assim como um agricultor que cuida de suas plantações todos os dias, regando e podando, devemos cuidar de nossas almas. O progresso espiritual não acontece da noite para o dia, é o resultado de pequenas ações, repetidas diariamente. A disciplina nos mantém no caminho certo, mesmo quando a jornada parece difícil ou quando nos sentimos desanimados. A perseverança nos ensina a não desistir. Haverá momentos de fracasso, de fraqueza, e isso faz parte do processo. Mas o importante é não abandonar o esforço. Cada vez que caímos, temos a oportunidade de nos levantar e tentar novamente, com mais sabedoria e força. A perseverança é a virtude que nos impulsiona adiante, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Como mencionado antes, o amor é a força motriz da reforma íntima. Ele é o combustível que nos move a agir com paciência, compreensão e compaixão. O amor é a chave para superar o egoísmo, o orgulho e o interesse pessoal. O verdadeiro amor nos faz colocar o bem-estar dos outros acima de nossos próprios desejos. Ele nos inspira a servir sem esperar nada em troca, a perdoar quando somos feridos e a ser indulgentes com as falhas dos outros. O amor é o que nos conecta diretamente a Deus, pois Deus é amor em sua forma mais pura e perfeita. No entanto, o amor que guia a reforma íntima não é possessivo ou egoísta. É um amor livre que aceita as imperfeições e vê a divindade em cada ser. Esse amor nos transforma, pois, ao amar verdadeiramente, saímos de nós mesmos e nos aproximamos de nossa essência divina.
O segredo da reforma íntima está na constância, no amor e na paciência. É um processo que requer disciplina, mas deve ser realizado com serenidade e paz. Não precisamos nos tornar perfeitos imediatamente. O que importa é continuar sempre em frente, sempre dispostos a aprender com nossos erros e a melhorar a cada dia. A reforma íntima é uma jornada que fazemos ao lado de Deus. Ele está ao nosso lado, guiando-nos, sustentando-nos a cada passo do caminho. E seu amor incondicional nos sustenta, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Não estamos sozinhos. E podemos confiar que, com tempo e esforço, alcançaremos a pureza e a felicidade, que é nosso destino como espíritos imortais. Avancemos, então, com coragem, fé e esperança, sabendo que cada pequena vitória no caminho da reforma íntima é uma grande conquista no plano espiritual. E, acima de tudo, que possamos amar e servir com todo o nosso coração, pois é no amor e no serviço que encontramos a verdadeira essência da vida.